Olá, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Estamos começando pela TV Mão Amiga, o seu programa Escola Bíblica Dominical. Queremos já agradecer o carinho da sua audiência e te convidar a estar conosco ao longo desta programação. O programa Escola Bíblica Dominical, ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério São José dos Pinhais. E tem como presidente o nosso pastor Ival Teodoro da Silva. É um prazer nós estarmos aqui e o nosso desejo é que você seja abençoado através desse programa. Hoje nós estaremos estudando a lição número 5, que traz como título A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. Lição essa que pertence ao terceiro trimestre de 2022, que tem como título geral Os Ataques contra a Igreja de Cristo. Queremos pedir a você que convide mais alguém a estar assistindo esse programa, compartilhe nas suas redes sociais. Ele também estará disponível no nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP. Este programa ele tem o intuito de trazer um pouco de conhecimento até você. Queremos também poder estar colaborando com os nossos superintendentes, professores das escolas bíblica dominical. Hoje nós estamos aqui na presença de dois comentaristas conhecidos de todos. Vamos começar aqui, pastor Rômulo Tavares. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor Jesus, que privilégio poder compartilhar sobre um tema tão importante como esse. Amém. Também está conosco o presbítero irmão Davi Brizotti. A paz do Senhor, irmão Davi. A paz do Senhor, pastor. Glória a Deus. Amados, nós estamos então dando início a este programa e queremos que você convide mais alguém a assistir, né? E lembrando que os programas anteriores, eles estão no nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP. Hoje nós estaremos estudando a lição número 5, A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. Essa lição tão importante que vai trazer conhecimento aos nossos professores, superintendentes e você que acompanha o programa Escola Bíblica Dominical. É um assunto um tanto complexo, mas nós queremos aqui em poucos minutos trazer o conhecimento até você. Para isso nós temos aqui os comentaristas e para nós darmos prosseguimento, nós vamos então à leitura do texto áureo. Para isso, nós convidamos o pastor Rômulo Tavares para fazer a leitura do texto áureo. Romanos capítulo 1, versículo 20, que diz assim: Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Queremos também aqui convidar o presbítero irmão Davi Brizotti que faça a leitura da verdade prática. Bom, verdade prática. Tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Vamos também aqui estar fazendo a leitura dos objetivos da lição. Objetivos da lição. Primeiro, conceituar o materialismo e o ateísmo. Segundo, rastrear as raízes do materialismo e do ateísmo. Terceiro, pontuar os pressupostos do materialismo e do ateísmo. E em quarto, afirmar o posicionamento da Igreja de Cristo. Também nós temos aqui a leitura bíblica em classe que está registrada no livro de Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao 23. Acompanhe então conosco a leitura da lição. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade,
se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Você acompanhou aí a leitura bíblica em classe, então hoje nós estamos discutindo, ou vamos aqui discutir, algumas perguntas e respostas acerca desta lição, a lição A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. Nós vivemos em meio a uma sociedade que ela é muito materialista e nós vamos entender até que ponto isso nos atinge e é preocupante para nós. Vamos falar também sobre o ateísmo, algo tão inerente ou importante da gente pontuar aqui, e nós contamos com a presença, lembrando mais uma vez, do pastor Rômulo Tavares e do presbítero irmão Davi Brizotti. Queria começar aqui com o pastor Rômulo, fazendo uma pergunta a ele tão importante, nesta incompatibilidade da cultura materialista moderna em relação aos princípios da fé cristã, seus perigos, distorções, até mesmo essa filosofia materialista e ateísta. No contraponto, é difícil até mesmo a gente entender essa inversão de valores. Pergunta aqui o pastor. Eu gostaria que o senhor trouxesse para nós, pastor Rômulo, uma definição sobre esse materialismo, sobre esse ateísmo, suas implicações e os impactos sobre a nossa fé cristã. O materialismo é uma filosofia, uma doutrina, um jeito de pensar e viver que acredita que só a matéria existe. Aquilo que pode ser tocado, percebido ou até mesmo provado. É claro que o materialismo ele tem raízes muito profundas, né, historicamente, e precisaríamos de um tempo mais vasto para a gente poder discutir sobre isso. Mas de forma sucinta, a ideia é que a matéria existe, e aquilo que não é matéria, que não pode ser visto, explicado, tocado, repetido, inclusive em laboratório, isso não existe. E o materialismo, ele tem uma implicação prática, porque se só existe a matéria, o mundo espiritual, então, ele é um mundo apenas conceitual, religioso, ou uma consequência da necessidade do ser humano, ou pela busca do ser humano por uma divindade, por uma espiritualidade, por respostas a inquietações humanas. Se só a matéria existe, então, consequentemente, o mundo espiritual é inexistente, Deus não existe, a Bíblia não é a palavra de Deus, milagres não são reais, e a gente fica na dependência das coisas físicas, das coisas materiais. Isso também trouxe ao ser humano a ideia de que ele é autônomo e que ele é senhor de si, das suas decisões, das suas escolhas, que ele decide para a vida aquilo que ele quer. Uma outra implicação muito interessante é que se só a matéria existe, então o homem é dependente daquilo que vê. A vida está fadada apenas aqui e agora. A esperança também é limitada. O ser humano é limitado por sua capacidade de compreensão, seus sentimentos, ele é limitado ao tempo, ao espaço e às leis físicas. O materialismo, ele é reducionista demais, porque coloca o ser humano no reduto apenas das coisas, fazendo o ser humano estar limitado à sua compreensão, visão, ou a visão e a compreensão que os outros tiveram ou têm a respeito da vida. Aí surgem algumas perguntas interessantes para a gente continuar conversando aqui no nosso desenvolvimento desse pensamento sobre materialismo e ateísmo. É que se só a matéria existe, como explicar então fenômenos, experiências que estão para além da matéria? Então a vida é curta demais. O que é que dá sentido, propósito à nossa existência? Quando a gente pensa no ateísmo, a gente está falando daquela ideia, da doutrina, da filosofia, de que Deus não existe nenhuma divindade. E é importante dizer que o ateísmo, ele nega a existência de Deus
e logo nega também o mundo espiritual. Por isso que, de certa forma, o autor diz que o materialismo, que só acredita na matéria, e o ateísmo, que diz que Deus não existe, eles estão de mão dada, porque só acredita naquilo que é físico. E eu gostaria de, se o senhor me permitir, ampliar um pouquinho mais. A gente tem que pensar que o ateísmo nega a existência de Deus, mas também há outras ideias que foram sendo desenvolvidas pós-iluminismo que estão presentes até no meio cristão. Por exemplo, existe o panteísmo, que é aquela ideia que Deus é tudo e tudo é Deus. É como se Deus fosse uma persona presente na natureza. Ele é confundido com a natureza. E apesar que a natureza aponta para Deus, Deus não pode ser confundido com a criação. O panteísmo coloca Deus a nível das coisas criadas e acaba diluindo um conceito de um Deus pessoal. Mas aos poucos, o ateísmo ele vai dando lugar também àquilo que nós chamamos de deísmo, que até acredita num Deus, mas que cria tudo e ele solta a criação ou deixa a criação à mercê das leis físicas, as leis naturais. Não é um Deus presente e não é um Deus ativo. E isso foi entrando como uma resposta do modernismo à Idade Média. E entrou tanto na igreja, e é isso que é importante dizer aos irmãos, que trouxe, por exemplo, a ideia de um Deus impessoal, um Deus não ativo. E aí acabaram caindo num teísmo aberto, na ideia de um Deus que não conhece o futuro, não interfere na vida, que o ser humano é dono de si e ele é apenas resultado, e a vida é resultado das consequências só das atitudes dos homens. Deus está fora da equação do materialismo, Deus está fora da equação também do ateísmo, mas Deus também está fora da equação como um Deus pessoal, se eu misturo ele com a natureza no panteísmo, ou se eu acho que Deus não interfere na vida e o mundo está só sobre as leis, como diz o deísmo. Ou essa ideia de pastores, pregadores, que estão dizendo que Deus não interfere na vida humana. E esse teísmo aberto, ou essa teologia relacional, coloca Deus longe dos seus atributos que a Bíblia tanto apresenta, como soberania, o todo o poder que pertence a Deus, o domínio de Deus e a interferência dele na história, um plano perfeito e eterno de um Deus real. Aqui estão essas filosofias humanas, essas doutrinas e esses conceitos, até alguns que dizem na filosofia que quando o ser humano não acredita que Deus existe, ele diz assim, ó, não dá para provar que Deus existe, mas também não dá para provar que Deus não existe, e ele tem essa atitude de dizer não dá para provar que existe ou não existe, ele acaba caindo num agnosticismo, que é essa ideia. Eu nem digo que ele não existe ou que existe, não tem prova suficiente, mas também ele se torna inerte e também fica dependente dele e do ser humano. São filosofias humanas tentando dar para o ser humano uma resposta que coloca ele numa caixa de dependência. Ele fica um ser humano fragilizado, dependente, temporal, circunstancial e a vida reduzida à experiência apenas do aqui e agora. Esse é um grande desafio para a igreja, precisamos entender essas coisas e a igreja precisa, ainda mais hoje na pós-modernidade, olhar pelos olhos do Evangelho, olhar a partir de Jesus para essas teorias que estão presentes, inclusive, nas faculdades, nos filmes, nos seriados, nas músicas, nos conceitos populares e que, mais do que nunca, está entrando nas universidades, nos nossos jovens, nos adolescentes, estão ouvindo isso nas escolas, dizendo que as coisas são só materiais. A Bíblia não é a palavra de Deus. Jesus não ressuscitou. Milagre é apenas uma expressão de fé. É um conceito mítico de Deus. E esse é perigoso porque vai minando a espiritualidade e a presença de um Deus real. Eu ouvi um relato de um ateu alguns anos atrás, e ele me disse assim, que o ateu, ele é o que mais crê na existência de Deus, ele só quer provar que Deus não existe. Uhum. E é interessante de ver isso. Se você for ver, né, quem assistiu aquele filme Deus Não Está Morto 1, ali é um ateu, mas ele crê, mas ele quer provar que Deus não existe. Falando um pouco mais sobre esse hábito, né, interesse do ser humano sobre o materialismo e até mesmo o ateísmo, eu queria perguntar aqui ao presbítero irmão Davi Brizotti, quais são as suas raízes, de onde veio, quando passou a ser um ponto de interesse, objeto de desejo, o ser humano deseja, né, pela matéria, né? Digo, aquele que não conhece a vontade de Deus. O pastor colocou o fator histórico, né? E já não é essa a questão aqui, mas quero falar da questão teológica. Eu estava meditando sobre essa questão lá no livro de Gênesis,
quando a serpente ela engana, né, a Eva. Mas nós temos que entender, nós temos que ver o contexto de todo o Gênesis capítulo 3, por que que Eva, ela te deslumbra, né, como diz a própria palavra ali, que era bom ao seu paladar. Nós vamos entender que, assim, é meu ponto de vista, né, eu quero me fazer entender assim, que não foi naquele momento, certo? Deus disse para ela assim, ó, é o seguinte, você não pode tocar no fruto, né, e nem comer do fruto, tocar na árvore e comer do fruto. Mas ele não diz, não você pode se aproximar da árvore. Então é como se fosse o pecado, né, permeando a nossa vida. Aí ela estava ali observando, analisando, e o desejo do coração dela de querer provar, ela deve pensar assim, por que eu não posso tocar no fruto? É que nem o pecado, né? O pecado, por que eu não posso pecar? Por que eu não posso usufruir desse pecado? Porque Deus falou para ela não pecar, não tocar no fruto, porque havia umas consequências. E essa origem do ateísmo, do materialismo, eu acredito que é na incredulidade, né? Porque antes da desobediência, é meu ponto de vista, né? Isso é um fator até de pesquisa, mas eu penso assim, que antes da desobediência vem a incredulidade. Porque quando alguém, como é o caso de Deus, chega ao primeiro casal, não toque e não coma, ele está dizendo o seguinte, olha, haverá uma consequência grave se vocês comerem e me desobedecer. Interessante que com essa observação deles, não só dela, a gente fala muito só de Eva, mas a gente vê que Adão também, quando ele recebe, né, o fruto, ele não questiona. Não há um questionamento. O autor de Gênesis, né, Moisés, ele não coloca o questionamento de Moisés. Oh, por que você fez isso? Pare com isso. Eu não vou cair, né, nessa artimanha, eu vou obedecer a Deus, não vou obedecer. Então, esse desejo já vinha deles. E quando é colocado, então, esse desejo, coloca em xeque Deus, né, a dúvida sobre Deus. E, então, o ateísmo, ele parte desse princípio, né, da dúvida. Então, com o pecado, ele vai aumentando, fomentando na nossa vida, aquilo vai crescendo. Então, nós vamos se separando cada vez mais longe de Deus, né? É interessante que lá no segundo livro, né? Ou melhor, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, diz que Satanás cegou o entendimento do homem, para que não viesse chegar ao pleno conhecimento da verdade. Quando o homem está cegado, ele não observa mais a Deus, não respeita mais a Deus, ele não busca mais a Deus, né? Ele fica à mercê das filosofias, como foi bem colocado pelo pastor, e vai se afastando cada vez mais de Deus, enfim. Chega ao ponto de dizer o seguinte, eu não reconheço mais a Deus. Aí cai lá em Salmo 53, né? Salmo 14, que são sinônimos, não há Deus. A insensatez toma domínio do homem, né? Então essa é a artimanha de Satanás, afastar o homem de Deus. Então as raízes, né, do meu ponto de vista, elas são do diabo, porque ele peca desde o princípio. Satanás aqui, ele não induz, assim, como posso dizer, não é que ele não induz, mas ele encoraja o pensamento humano. Porque se o coração do homem procede de todas o sistema da vida dele, o pecado também. E nós vemos isso no Gênesis capítulo 6, que todo pensamento maligno ele provém do homem. Então Satanás só encoraja o homem a fazer. Foi o que ele fez com Eva, né? Porque o desejo, no ponto de vista, já estava no coração dela. Já estava no coração de Adão. Então a raiz do materialismo e do ateísmo, do ponto de vista, ele é diabólico, né? Então, para a gente, até anotei uma frase que eu vi esses dias atrás, e queria mencionar aqui, Davi, dizia assim, para não ter que obedecer, eu nego a existência de Deus. Se Deus não existe, então não tem por que obedecer. E isso traz uma série de implicações. É preocupante nesse caso, porque o ser humano ele já tem, por natureza humana, não querer obedecer, não querer seguir. Mas os princípios da palavra de Deus nos orientam de um Deus que é zeloso de nós, mas requer de nós obediência, cuidado, observância, né? Diferente aí de outros deuses aí. Nós tivemos então aqui o primeiro bloco de perguntas e respostas do seu programa Escola Bíblica Dominical. Nós vamos aqui para um rápido intervalo e já voltamos.
Chega de sonhar, o seu carro novo está aqui na Amorim Motors. Nós temos o melhor estoque de São José dos Pinhais, veículos novos, seminovos e utilitários com procedência e a melhor avaliação do seu usado. Rua Visconde do Rio Branco 2657, centro de São José dos Pinhais. Telefone 30580333. Passe sua ficha pelo nosso WhatsApp 999863752. Amorim Motors. Estamos de volta com o seu programa Escola Bíblica Dominical. Hoje, em especial, estamos estudando a lição número 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Lembrando que esse programa ele pertence à Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério São José dos Pinhais. E nós estamos aqui para trazer um pouquinho de conhecimento até você. Para isso aqui os nossos professores e comentaristas. Nós abordamos aqui esse primeiro tópico que vai falar sobre compreendendo o materialismo e o ateísmo. O segundo bloco aqui de perguntas, nós vamos falar sobre as raízes do materialismo e do ateísmo. Eu queria começar perguntando ao presbítero irmão Davi Brizotti. No tópico 2, fala também sobre essas raízes, nós abordamos, você mencionou agora há pouco, do materialismo e do ateísmo. Diz também que é uma consequência da queda, do pecado, que com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade, consequente à rejeição de Deus, né? Tomaram conta do coração do homem, né? A gente viu que por mais que não pareça, é um princípio da desobediência que gerou essas consequências. É verdade essa afirmação? A gente pode entender que o pecado gerou esse impacto no ser humano. Queria que você comentasse comentasse também aqui a palavra que se encontra em Romanos, capítulo 1, né? A gente fez a leitura do versículo 18 ao 23. Para nós entendermos Romanos, versículo 18 a seguir, nós temos que entender todo o contexto da carta aos Romanos. Que acho que todos concordam que a carta tem o tema central da justificação através da fé, né? Nos primeiros versículos do capítulo 1, Paulo vai falar da sua autenticidade, né, da sua carta, vai falar sobre a ressurreição de Jesus, vai dar algumas saudações, como era costume de qualquer epístola, né, grega, então era o hábito dessa forma de expressão. Mas, a partir dali, recordo se é do versículo 8 a seguir, ele vai falar sobre a fé dos romanos, como ela era uma fé proclamada no meio da comunidade cristã, como eles viviam de uma forma íntegra diante de Deus, no meio de uma geração corrompida, porque ali era o cerne do império, né? Ali estava sendo permeada pela cultura pagã, até o pastor comentou sobre isso, sobre o panteísmo, então eles tinham toda essa questão religiosa que permeava a cultura dos romanos. Aí, no versículo 16 e 17, que ele vai falar sobre a salvação em Cristo Jesus, como era o poder transformador do Evangelho. E logo em seguida, no versículo 18 a seguir, ele vai retratar a humanidade, assim meu ponto de vista, retratar a humanidade através do que era o império naquela época, que era a vida dos romanos naquela época, né? Então ele vai falar sobre sodomia, ele vai falar sobre a avareza, ele vai falar sobre a arrogância, ele fala sobre isso no versículo 23 a seguir, 28 a seguir, fala todas aquelas obras da carne. Mas ele retrata a humanidade através da vida dos romanos. Eles falam que eles não eram religiosos, não que eles eram ateus, mas eles eram panteístas, né? Eles acreditavam na variedade dos deuses. Tinha Deus para tudo que era jeito, tudo que era moda, tudo que era... que eles queriam, tinha Deus de tudo que é jeito. Tinha até um Deus desconhecido, né? Se tivesse um Deus que eles não conhecessem, pelo menos tinha um altar lá para eles adorarem e não tiverem falta com esse Deus. Interessante que ele começa a pontuar, né, no versículo 18, a degradação da humanidade. E assim como eu já falei, né, a falta do conhecimento de Deus que leva o homem a não ter temor, que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, né? Então, quando o homem deixa de temer a Deus, não reconhecê-lo, como ele bem coloca lá,
como Deus, como Criador, através do cosmos, né? Através do que é criado. E nós vemos hoje, essa semana passada, né? Ou retrasada, as primeiras imagens do telescópio James Webb. Né? Eu sou um amante da astronomia, mas não entendo blufa nenhuma, mas eu sou amante, eu adoro, porque eu vejo a grandeza do nosso Deus através dessas imagens, dessa ciência, né? Então, o homem, quando ele não reconhece a Deus como Senhor, ele é presa fácil, né? Então, ele fica presa fácil do ateísmo, materialismo. Porque o materialismo, ele, apesar de crer só naquilo que existe, que é matéria, que é palpável, que é físico, nós temos que ter cuidado. Muitos evangélicos, dentro da igreja cristã, existe uma espécie de materialismo. Até o pastor Fábio estava comentando com isso em off, bem no início, né? Que é a busca pelo ter, né? Pelo buscar, pelo ter. Infelizmente, dentro da nossa igreja, parece que quanto mais você tem, mais você é visto. E já é o inverso, né? A matemática de Deus é a inversa, é o ser, como nós somos, o que nós somos, né? Mas voltando aqui, para me encerrar. Então, esse desinteresse, essa negação do homem para com Deus, como ele coloca ali, no versículo 18, a ira de Deus sobre o homem. Essa que é o tema da pergunta do pastor, né? O que eu posso dizer? Então se resume no quê? Na negação humana e a ira de Deus, que ela vem e ela não tardará. Então, nós temos que entender, os professores, nós temos que entender, explicar bem aos alunos sobre essa questão da ira de Deus, sobre a falta do conhecimento de Deus, para que você seja presas fáceis do materialismo e do ateísmo. Então a gente vê que tudo isso aí realmente é uma consequência da queda, do pecado. Sim. Eu até percebo que a maior dificuldade do ser humano não é não crer, é ele aceitar. Ele não quer aceitar, né? Agora o pastor falou uma coisa interessante, né? Me lembrei lá do cativeiro babilônico, que a Babilônia também permeava esse panteísmo, que os babilônios, eles tinham interesse nas músicas, na história e na cultura, menos no Deus moral e ético. Olha, eu aceito o seu Deus, eu adoro as suas músicas, a sua história, mas a ética pregada pelo seu Deus, isso não me interessa. É mais ou menos o que tem hoje, né, meus pastores? O mundo secular é assim: eu aceito as suas músicas, eu aceito a sua história do seu Deus, mas não aceito o seu Deus ético e moral, um Deus justo. Deus não é vingativo, né? Deus é justiça, ele trará vingança, mas em cima da sua justiça, que é reta. Aproveitando esse gancho da resposta aqui do presbítero Davi, pastor Rômulo, o senhor que é um estudioso da palavra, um teólogo, tudo, até deixei aqui mais algumas definições para o senhor, significado que o senhor vai contribuir não só para nós, como aqueles professores, secretários, superintendentes que estamos assistindo. Esse programa, o intuito é trazer conhecimento, né, para que você aplique em sala de aula. Eu queria perguntar para o senhor aqui, essas palavras, elas se parecem, mas têm significados opostos, né? Nós estamos falando sobre o ateísmo, né? Queria que o senhor trouxesse agora uma definição da palavra teísmo e como ela está diretamente ligada a nós como cristãos. Bom, tem um sentido amplo e um sentido restrito, né? Assim como o ateísmo também, a gente podia falar sobre o ateísmo praticante, o chamado não praticante, o próprio agnosticismo que a gente citou no bloco anterior. A questão do teísmo também, ela tem um sentido amplo, né? No sentido amplo, o teísmo é a filosofia ou a doutrina, o conceito, para alguns a teoria, né, que acredita na existência de um Deus ou de uma divindade. No sentido amplo, acredita numa divindade, em um Deus. Tá? Existem várias religiões que são teístas. Né? O próprio monoteísmo, ele é uma demonstração histórica de religiões e povos que acreditaram na existência de Deus ou de uma divindade. Historicamente é muito discutível sobre a presença de um enoteísmo, que é a ideia de um Deus central e outros deuses ou subdeuses, como se fosse uma categoria inferior, ou se fossem mediadores que auxiliam esse Deus ou cumprem outras funções em relação à natureza e ao ser humano.
Panteão grego. O panteão grego é um exemplo disso, né? A construção do panteão romano também, né? Agora, o que é interessante dizer é que, no sentido amplo, se o teísmo acredita na existência de um Deus ou de uma divindade, no sentido restrito, e principalmente no cristianismo, a gente poderia falar sobre o judaísmo, esse Deus pessoal, né? O eu sou, esse Yahvé. Poderíamos falar um pouco até sobre o islamismo, que também acredita num Deus pessoal e sua moral é construída em torno desse Deus e da revelação que ele faz de si mesmo. O cristianismo, ele fala de um Deus, mas ele é um Deus único, pessoal, e a diferença então para o judaísmo e também para os maometanos, os muçulmanos, é que ele acredita num Deus pessoal que se encarnou, habitou e se manifestou entre nós. Então nós acreditamos, o teísmo traz essa ideia de um Deus presente, pessoal, no sentido restrito, e ele é um Deus perceptível, percebido, ativo na história. Ele não é só o criador de todas as coisas, ele é um sustentador, um mantenedor. Agora, é interessante pegar um gancho aqui na fala dos pastores e dizer que se existe um Deus que é criador, sustentador e mantenedor, a opinião, o projeto, o plano desse Deus é a melhor identificação que o ser humano pode ter, inclusive, sobre a razão da existência, a condução da vida, a construção da sociedade, a própria moral, a ética, os valores, os princípios, a construção da família, o jeito que a gente enxerga a autoridade, a figura paterna, materna, os filhos, a própria filiação, a construção que nós fazemos da vida, os valores, o sentido da existência passa a ser outro quando eu penso que existe um Deus, sim, que está presente, né? Quando eu não acredito apenas que o mundo é produto da evolução, apesar que existe um teísmo evolucionista que quer só colocar Deus presente, quer dizer que o mundo ficou acontecendo a partir de evoluções, né? Ou de explosões. Nós acreditamos num Deus que criou tudo de uma forma soberana, gloriosa, de um plano eterno, perfeito, e esse Deus, ele é presente sim na história. É um Deus real. Jesus é aquele que mostra um Deus que é Emanuel, um Deus presente entre nós. Deus conosco, né? Ele é o Deus encarnado. Não é um Deus que deixou o ser humano à mercê das leis, não é um Deus que é misturado com a natureza, não é um Deus fora da criação. É um Deus aqui e agora, é um Deus real, é um Deus que se manifesta. E se nós acreditamos num teísmo restrito, de um Deus pessoal, criador, presente, ativo, estamos dizendo que o ser humano pode ter sua vida transformada, de que lágrimas, sofrimento, dores, perdas, lutos, ainda mais no momento de Covid, como nós estamos vivendo, ou de uma guerra com contornos tão profundos, de tantas inquietações do ser humano, perguntas da política, da economia, nós não precisamos ficar à mercê dessas coisas, porque se esperamos apenas em Cristo para essa vida, nós somos os mais miseráveis. Quando nós dizemos que existe uma vida para além das coisas materiais, que é a nossa temática hoje, para além das filosofias, da experiência humana, existe um Deus real e presente, a gente está dizendo que a história ela não está fadada ao fracasso, que a gente não depende das circunstâncias ou apenas das nossas habilidades, que nós não estamos presos ao tempo, que existe uma vida para além daqui, que existe uma realidade espiritual. E se existe uma realidade espiritual, um Deus criador, a opinião dele, a revelação dele, ela é majoritária. Por isso nós cristãos acreditamos que esse Deus ele se revela de uma forma geral. E essa revelação geral vem através da própria criação que aponta para Deus. Vem através da história, Deus foi se manifestando na história e foi se ampliando a ideia sobre Deus. Ela é uma revelação progressiva. Ele é um Deus também presente na consciência humana. O ser humano tem um conceito moral, religioso. Em todas as raças, tribos, línguas e nações, o ser humano procura Deus, procura um Criador. Ele é um ser religioso. Ele está à procura de uma divindade, né? Mas ele também tem uma revelação especial, porque ele é um Deus que se comunica. E esse é um problema para todos esses ismos por aí. Até a ideia do teísmo, apesar de ela ser importante, ela também é limitada como todos os ismos. O Deus revelado em Jesus, ele é um Deus para além de todos os ismos que nós possamos imaginar. Verdade. Porque ele traz o reino de Deus para aqui e agora. E é um reino que é já, mas ainda não. Ele já é na nossa essência plantado em nós, mas um dia ele será pleno quando Cristo voltar. Existe sim uma realidade espiritual. Nós não estamos aqui vivendo a vida apenas material. Existe uma vida para além da morte. Existe uma eternidade. E Jesus é aquele que nos convida para trazer a eternidade aqui e agora, já plantada pela fé, através de princípios e valores,
e que ela vai se manifestando, vai se dimensionando na vida, na generosidade, no perdão, na graça, no amor. É como se fosse, na linguagem de Jesus, um fermento lançado na massa que de repente faz a massa crescer. É como uma pequena semente que faz uma árvore brotar e gerar grandes galhos onde os pássaros fazem o seu ninho. Esse reino, esse reinado, esse governo de Deus faz eu viver a realidade de lá, já parcialmente aqui e agora. E ele redefine a minha vida. Então, eu não vivo apenas das circunstâncias. Eu não estou preso apenas às leis naturais. Eu não estou preso apenas ao conhecimento científico. E se o senhor me permite, eu queria fazer aqui um adendo muito importante. Sim. Porque algumas pessoas, elas pensam que ser agnóstico ou ser um ateu, né? Ou ser até um cético, ele tem um certo ceticismo, ele diz, olha, eu dependo só de leis científicas para acreditar nas coisas. Eles acham que isso é sabedoria, que isso é conhecimento. Mas a gente precisa lembrar que a chamada ciência moderna, com o desenvolvimento do método científico, laboratório, tubo de ensaio e as leis que vieram da física, da química, da biologia, toda essa construção, ela vem após as perguntas de alguns homens que acreditavam em Deus e que eram teístas que fizeram. A gente não tem tempo hábil para falar sobre isso. Mas se a gente for citar os maiores pensadores presentes que influenciam o jeito de construir história e a ciência agora, e eu não estou falando desse cientificismo barato, que a gente pega a ciência, tira das leis e eu só escolho o que eu quero dele. Se a gente for pensar na ciência como um todo, as leis que regem as ciências, ela foi feita por homens que acreditavam em Deus e que, ao fazerem perguntas a partir da palavra de Deus, foram para a ciência para provar o que a palavra de Deus diz, e não o contrário. Então, negar ou a dizer que ter um teísmo e crer num Deus pessoal reduz o conhecimento é, no mínimo, um equívoco ou uma falta de conhecimento histórico, filosófico e até científico. Porque esses homens importantes acreditaram em Deus. Não é a ciência que define Deus. É Deus que traz ao ser humano a possibilidade de ter conhecimento, a construção científica, filosófica. Então, não existe ciência se o ser humano não pudesse fazer perguntas, e perguntas a partir da revelação da própria palavra de Deus. Inúmeros textos bíblicos mostram certas afirmações bíblicas que são muito avançadas para a época em que os textos foram escritos e não havia pensamento, construções sobre aquilo. Mostrando que a Bíblia ela não é contra o conhecimento. E eu quero afirmar isso, que a palavra de Deus ela não é contra o estudo, nem contra o conhecimento. Nós não estamos dizendo que tem que espiritualizar todo o processo, que a ciência é ruim. Não estamos aqui afirmando que o estudo é ruim. Mas estamos dizendo que apenas reduzir ao materialismo ou dizer que Deus está fora da equação e que isso é ter conhecimento, isso é ser moderno, isso é ser uma pessoa inteligente, descolada, uma pessoa que é influente, isso é um equívoco. É um equívoco muito grande. E sabe por quê? Porque na hora que eu faço uma afirmação dessa, eu teria que provar cientificamente de que Deus não existe. E quando eu fico tentando provar que ele existe ou não existe, eu, na verdade, estou lidando com Deus de uma forma incoerente. Porque se ele é Deus, ele não pode ser provado, nem que existe e nem que existe, que não existe. Mas se ele é Deus, então eu o adoro, eu o sirvo, e é ele que ressignifica a vida. Não é eu que estudo a Deus, é Deus que dá sentido à minha existência. Ele é um Deus real, ele é um Deus presente, ele é um Deus ativo na história, e a gente quer declarar hoje, nessa lição, algo muito importante. Se esse Deus é real, então nós vamos ter que prestar contas para esse Deus. Se esse Deus é real, a revelação que ele faz sobre si, ela é majoritária. Então a Bíblia, quando fala de Deus a partir da sua própria revelação, ela então contém a verdade. Então, eu vou ter que mudar a minha vida. Então não é mais do meu jeito. Então não são os filósofos que determinam como é o meu jeito de pensar. Muito menos a ciência, que vai mudando leis conforme os pensamentos. Se só a matéria é real, expliquem então os cientistas do desenvolvimento, por exemplo, da ideia do multiverso pela metafísica. Tentem explicar agora a física quântica, falando e provando que existem vários universos entre si. Então isso é reducionista demais. Como diz a própria ciência, são teorias. São teorias. Agora, Deus é presente, e porque Ele é presente, existe vida, existe eternidade, e existe a possibilidade de a gente viver uma vida aqui e agora, sofrendo, passando por lutas, conquistas e vitórias. A vida não é fácil. A espiritualidade não facilita, porque isso aqui é um comentário de alguns pensadores que dizem assim, ó, se Deus está presente, então você deite nas cordas, se Ele é soberano, e você não precisa fazer mais nada. E essa não é a ideia bíblica. Porque se Deus existe, é o contrário. Eu sou responsável sobre mim, eu sou responsável sobre a natureza, eu sou responsável sobre o próximo, sobre o meu trabalho, sobre a minha geração, eu sou responsável sobre a minha vida, sobre o meu próprio corpo, porque é Deus que responsabiliza o ser humano
E todo ser humano vai prestar conta diante desse Deus. O senhor vai fazer um comentário, acho que muito importante. Eu pegar um gancho do senhor. Os maiores ateístas, maiores, entre aspas, né? Todos eles têm origem cristã. Nietzsche, por exemplo, tinha pais luteranos. Charles Darwin frequentava a igreja luterana ou presbiteriana, não me recordo, mas todos eles têm uma origem cristã. E eles, a um momento da sua vida, eles tiveram uma decepção muito grande, né? Ao ponto de se desiludirem, né, com Deus, vamos dizer assim. Ou às vezes com a figura paterna, alguma coisa assim, né? Eu estava ouvindo uma mensagem do Leandro Carnal, que é um ateu contemporâneo, né? Ele também teve uma formação católica, foi criado em escolas católicas. Mas ele chegou a um certo momento na vida, um momento dele muito difícil, que ele entrava dentro da igreja, né, conforme o relato dele, ele entrava dentro da igreja católica, orava a Deus e Deus não respondia. Então eu não sei o porquê também, mas ele também teve essa desilusão. Só que o Karnal, eu sempre falo que o Karnal, ele é um ateu meio que cristão, porque ele sempre permeia o cristianismo, né? Parece que ele quer explicar algo que... Por que ele se desviou, mas ele ainda parece que eu vejo assim, que ele ainda adora esse Deus, ele permeia, ele quer, né? Buscar, né, essa resposta que ele tanto busca, né, e não encontrou ainda. Pedir a Deus que Deus venha iluminar a cabeça, né? Deus é tão Deus que ele não precisa provar nada para ninguém. A gente tem que sair dessa lógica, às vezes nós temos uma apologética, pastores, muito exagerado, de tentar converter as pessoas meio que no argumento ou no grito, né? A gente deve explicar, como diz Pedro, a razão da nossa fé. Mas todo o contexto, não só da carta de Pedro, como das cartas gerais e também pastorais de Paulo, nos convida a uma prática de fé piedosa, a ensinar e pregar uma mensagem sobre Cristo, e o pastor também colocou aqui o primeiro capítulo da carta aos Romanos, mostrando a importância de a gente pensar que na consciência do homem, na criação, Deus já se revela. O ser humano é indesculpável quando ele diz que ele não percebe Deus ou não conhece Deus. Agora, quando o ser humano coloca Deus fora da equação, o que está nesse capítulo, que é a base aqui dessa revista, é que vai acontecer um perigo, ele vai ficar à mercê dos seus próprios desejos, impulsos e intentos. E aí ele se torna o seu próprio Deus. E o final disso, de dizer sim para os seus desejos, para a carne, para a sua vontade, para os seus impulsos, é a morte. Ele vai precisar ter a consciência de que ele então será o seu próprio salvador. O ser humano é incapaz de salvar a si mesmo. A verdade do Evangelho é que esse Deus presente, ele é Deus, ele é Rei, ele é Salvador, ele é Senhor. E o ser humano está sob o efeito do pecado. A queda impossibilitou o ser humano de ter todo o conhecimento e toda a percepção sobre Deus. Por isso Deus tem que vir com aquilo que a gente chama de revelação especial, que é o momento que Deus vem, chama o ser humano pela pregação do Evangelho, né, numa manifestação de Deus especial, chama ao arrependimento, revela Cristo, Jesus como Cristo, como o Salvador e o Senhor. Então há um arrependimento e uma consciência da necessidade de um Salvador. Agora é impossível, só por estudo, mesmo teológico, filosófico, histórico ou qualquer área da ciência, com todo o respeito às ciências humanas, o ser humano ter total compreensão sobre Deus como um Deus pessoal. O Deus pessoal só pode ser revelado através da sua manifestação pelo seu Espírito, na pessoa de Jesus, através das Sagradas Escrituras. Todo estudo sobre Deus que não passe por Jesus e não tenha base na palavra de Deus será apenas uma tentativa humana, experienciável, importante, mas não pleno sobre quem Deus é. O Deus revelado em Jesus, esse é o Deus pleno, esse é o Deus real, esse é o Deus presente e é um Deus que pode mudar a sua vida, a sua família, a nossa história. Amém. Nós temos um Deus maravilhoso que trabalha por nós. O ser humano por si só, ele não pode se salvar, mas ele precisa de um Deus. E nós temos um Deus que ele trata o passado, ele cuida do presente e prepara um futuro maravilhoso para nós. Nós tivemos aqui o segundo bloco das nossas perguntas. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos para a parte final do nosso programa. A nossa clínica odontológica Sorridelli tem o prazer de cuidar da saúde bucal dos nossos pacientes, sempre com muito amor, carinho e dedicação, levando em conta a individualidade de cada um. E essa é a razão de nos despertarmos a cada manhã para mais um dia de trabalho, sempre com o compromisso de servir o próximo, devolvendo motivos para um sorriso feliz.
Voltamos com o seu programa Escola Bíblica Dominical e queria convidar você a compartilhar os nossos programas. Entre no nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP. Tem todas as edições anteriores e as demais serão postadas também. E acompanhe aqui pela sua TV Mão Amiga. Voltando então aqui, Pastor Rômulo, nós estamos nesse último bloco e o nosso tempo é um tanto pequeno, mas nós queremos comentar aqui sobre esses pressupostos das doutrinas materialista e ateísta. Como vimos até agora, o materialismo e o ateísmo considera a matéria como única realidade possível. Por isso, evidentemente, tanto um como o outro têm os seus pressupostos em sua crença e convicções, né? A ideia de que Deus não existe. Nós, como cristãos, qual é a nossa posição, argumentos, evidências bíblicas que rebatem essa doutrina satânica? Bom, primeiro entendendo que a Bíblia apresenta um Deus real, perceptível, manifesto, presente e que tem um plano glorioso. Essa é a primeira verdade. Não é um Deus distante. Ele não é mais um Deus ou uma divindade. Ele é apresentado como o único Deus. Se ele é o único Deus, então a própria verdade, a sabedoria, o poder está nele. Esta é uma questão bíblica importante. Também é interessante dizer que esse Deus cria tudo segundo sua vontade, para a sua própria glória, para o seu louvor, e cria o ser humano para relacionamento pessoal com ele. Se o ser humano é criado para relacionamento pessoal, significa que ele tem a possibilidade de ter com Deus uma vida a partir da realidade de um Deus presente. Um Deus presente significa uma vida sob a vontade de Deus e que tem Deus como o autor e o consumador de todas as coisas. O ser humano, então, provém de Deus, está em Deus, depende de Deus, e sua vida se volta totalmente a responder a Deus pelo que ele faz com essa oportunidade e essa dádiva chamada vida. Uma outra questão bíblica importantíssima é que o ser humano, ele não é apenas um ser temporal e momentâneo. O ser humano tem em si, e isso faz parte do nosso próximo ponto agora, a possibilidade de ter com Deus um relacionamento pessoal, porque ele tem nele características que os outros seres criados não têm. Deus dá a ele possibilidades que os outros seres não têm. E aí é importante dizer que Jesus, então, ele faz essas duas coisas. Ele é Deus, totalmente Deus, e ele é totalmente homem. Como Deus, ele revela a vontade do Pai, aquilo que é eterno, aquilo que é divino, e toda a linguagem bíblica do Antigo e Novo Testamento tem sentido na revelação de Jesus. Como homem, Jesus, então, nos traz um modelo a ser seguido. Jesus ensina como o ser humano obedecer a Deus e viver para a sua glória. E ele sintetiza, reúne em si mesmo e traz a plenitude da divindade. É Deus revelado ao homem. E é Deus convidando o homem para voltar para o propósito da criação. Ter com Deus um relacionamento pessoal e viver uma vida não daqui para a eternidade. Não. É o modelo da eternidade sendo experimentado aqui e agora. Jesus é uma verdade acontecente e ele quer reinar absolutamente na nossa vida hoje. Esse é o seu programa Escola Bíblica Dominical e nós estamos agora no último bloco do nosso programa. Pena que o nosso tempo é tão pequeno para abordar um assunto tão importante de tanta relevância no nosso meio. E para finalizarmos aqui, presbítero irmão Davi Brizotti, para concluirmos aqui, queria falar um pouco aqui sobre essa negação de que o homem é um ser singular. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. A gente vê em Gênesis 1, de 26 a 28. Aí eu posso afirmar com certeza que o homem, quando eu falo homem, sim, mulher, é a coroa da criação. Assim afirma o escritor da própria revista que nós estamos acompanhando. Somos a imagem, a semelhança do nosso Deus? Comente um pouco sobre essa afirmação para nós. O homem é a coroa da criação. Né? O homem é feito à sua imagem, a imagem de Deus, né? Como está aqui bem falado, está registrado no livro de Gênesis, né? Capítulo 1, versículo 6, diz assim: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, né? Parte A. Deus ele queria ter um relacionamento com o homem. E esse relacionamento foi perdido com a queda. Mas a sua pergunta, se ele é um ser singular, único? Ele é. Como o pastor já bem colocou, ele
Ele é o único ser criado por Deus que tem um relacionamento com ele, mas foi perdido com a queda. Quando você falou você estava explicando sobre Jesus, falando a divindade, né? Minha cabeça já estava já no humano. Quando nós perdemos essa ligação com Deus na queda, né? Que a palavra religião tem a intenção de religar a Deus, religar, né? Religião. O senhor estava falando, eu estava pensando sobre isso. Jesus, ele tem um relacionamento. Era o Deus Emanuel, o Deus conosco. Ele traz novamente essa ligação perdida. Pode ver, o Senhor Jesus, onde ele estava, havia a multidão, ele se relacionava com a multidão. Isso tinha sido perdido com a queda. E com o passar de todo esse tempo até a plenitude dos tempos, que foi o tempo em que Jesus esteve aqui, pelo seu ministério e a sua morte, ali Deus, por várias formas, tentou religar, né? Mas sempre esses sacrifícios, essa forma de ligar, não tinha uma conexão. Sempre era necessário se fazer mais e mais e mais, só que nunca dava esse contato, que foi perdido no Éden, essa coisa pessoal, né? Apesar de Deus ser um Deus pessoal, mas esse contato não tinha mais. Até vindo Jesus, quando ele encarnou, e ele então teve esse relacionamento, e através do seu sacrifício, eles novamente nos levou a Deus, nos ligou a Deus, e hoje nós temos um contato mais íntimo, mais próximo, né? Através também da pessoa do Espírito Santo, essa comunhão muito pessoal, muito lindo que nós temos com ele. Então, o homem, ele é um ser singular, é o único. Ele é a coroa, né? Ele foi feito diferente. Ele foi feito à imagem de Deus, né? E eu tenho um convite, pastor, por gentileza, para todas as pessoas pensarem na seguinte forma. Todo ser humano busca um ser superior ou respostas para si. Há um conceito, uma ideia de religiosidade, de espiritualidade, uma busca pela divindade em todas as raças, tribos e línguas e nações da história, desde o ser mais primitivo até a vida mais complexa. Mesmo seres isolados que não foram catequizados, doutrinados, desenvolvem uma ideia de espiritualidade. Há perguntas não respondidas, há questionamentos, a ideia hoje do universo que é bem mais expandido, mais amplo do que nós. As leis físicas vão mudando, a ciência vai passando por metamorfoses. A gente aprendeu, na época que eu estava no ensino médio, de que o átomo era uma unidade indivisível. Hoje fala-se de nano e nanotecnologia. Você viu como as coisas mudam, né? Apesar dessa dinâmica e dessa mutação que vai tendo no próprio conhecimento, observe que as coisas têm uma ordem, as coisas se mantêm organizadas na criação. Mesmo com a desorganização do pecado, da vida, como é que os astros estão no mesmo lugar? Como é que as leis da natureza se mantêm? Como é que as coisas seguem uma organização? O nosso sistema solar, né? Total. Como que não sai de ordem? Como é que o sistema planetário está lá? Como é que o ser humano consegue ser um ser moral mesmo com tantas dificuldades e a violência tão presente na história? Como é que houve um respeito na civilização? Como é que haveria uma construção, por exemplo, de família, de pai, de mãe, de trabalho, de valorização do ser humano, se não for a partir da ideia de um Deus? Se Deus não está presente, então a gente está aqui só para guerrear, só para batalhar, só para comer, viver e morrer. Mas veja, há uma organização das coisas, há uma construção na história, há pessoas amando, a gente percebe milagres no extraordinário, mas também no ordinário, na vida, no dia a dia. A própria capacidade do ser humano gerar um outro ser, a organização do reino mineral, vegetal e animal, as leis físicas, os fenômenos da natureza, o equilíbrio das coisas, a história, a consciência do ser humano. E, acima de tudo, a história já tem suficientemente relatos e testemunhos de vidas que foram transformadas e os benefícios a partir da fé de um Deus ou em um Deus pessoal. Sabe como é transformador isso? Como a gente passa a amar e ter mais sentido e a vida fica muito mais colorida ou com muito mais sentido. E até o sofrimento tem um outro propósito quando Deus está na equação. Quando Deus está presente, a vida é vida de fato. Então, se a gente for parar para observar, a gente tem muito mais motivo para crer em Deus do que não crer. E eu terminaria dizendo o seguinte: mesmo que todos os cientistas, todas as equações, todos os estudiosos pensem na não existência de Deus, se eles pensam só na matéria e que Deus está fora da equação, que é o nosso tema aqui, então tudo acaba no nada. E a gente, com a nossa fé, não estaria perdido.
Só teríamos tido uma vida com mais experiência, com mais sentido, com mais alegria, com mais vida de fato, e a gente viveu pelo menos uma vida com mais sentido. Agora, e se o contrário for verdade? Deus existe, a palavra dele é verdade, e ele é um Deus que se revela, e a gente vai prestar conta diante desse Deus. E aí? E aí, então, como é que fica os materialistas e os agnósticos e os ateus e tantos que não querem crer, os céticos? Porque se Deus for real, então no final das contas, se ele não existisse, nós não vamos perder nada, só vamos ter uma vida com mais sentido. Mas se ele existe como nós cremos, então para essas pessoas será condenação. Por isso eu termino e concluo aqui minhas palavras dizendo o seguinte, que hoje aqueles que estão nos assistindo, a gente não sabe aonde Deus vai soprar, vai enviar essa mensagem. Vão precisar tomar uma decisão. Se vão viver sua vida, até mesmo religiosa, fazendo que Deus seja alguém que eles encontrem ou no final de semana, ou numa religião, numa crença, numa oração, numa reza, numa busca, ou se Deus é presente no jeito que ele vive, conduz o casamento, o trabalho, no relacionamento da família, na vida, nas atitudes que ele vive. Se Deus é presente, você vai precisar tomar uma decisão hoje muito importante. Você precisa entregar sua vida a ele, voltar para o Senhor, fazer um concerto com Deus e construir toda a sua vida a partir da palavra de Deus para a glória de Deus. Eu te convido hoje a você fazer uma oração, a rever a sua vida a partir de quem Deus é. Deus traz sentido, Deus traz vida eterna, Deus tem perdão, Deus ressignifica, reidentifica e nos faz nascer para uma nova vida. Amém. Meus queridos irmãos, irmãs, nossos amigos que nos acompanham, esse foi o seu programa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós abordamos a lição, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Queremos já convidar você a estar conosco na próxima semana. Próxima semana estaremos abordando a lição 6, a sutileza das ideologias contrárias à família. Que Deus abençoe a sua vida. Nós teremos agora um momento de oração. Pastor Rômulo, dirija para nós essa oração, por gentileza. Pai, nós te louvamos em Jesus, teu Filho, que nos fez filhos por adoção, pela revelação do Senhor através de Jesus, pelo teu Espírito que na história usou tantos meios e tantas formas de se revelar e falar conosco, e agora nos fala pelo Filho. Te adoramos pela tua palavra que traz a verdade, pela tua igreja, que é essa agência do reino e é o agrupamento de pessoas que falam do amor de Deus, se congregam em torno do Cristo e revelam na sua vida, no seu jeito de viver, um Deus presente aqui agora. Eu oro para que a tua presença seja então manifesta entre nós. Não seja apenas uma presença habitável, mas que nossa vida, nossas escolhas, prioridades, relacionamentos interpessoais, nossa família, nosso trabalho, nosso jeito de viver, seja a partir de quem Deus é, da sua palavra, para a sua glória e louvor. Se há nesse momento alguém que está ligado aqui conosco e que está passando por uma crise de fé, e isso faz parte da vida de todo homem e mulher, ou está passando uma crise espiritual, pessoal, emocional, financeira, familiar, eu oro para que teu Espírito fortaleça a fé, avive o coração, traga fogo ao coração desta pessoa e através do poder do Espírito, que haja um revigorar para uma vida prática, nos transformando à imagem do homem perfeito que é Jesus. E que possamos, então, ser transformados em glória para aquele dia em que nós o veremos. Hoje sabemos em parte pregamos e profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, saberemos de todas as coisas. E que possamos andar não por vista, mas por fé, porque sem ela ninguém verá o Senhor. E assim nós oramos, porque é essa fé que é agradável. É impossível te agradar sem fé. Precisamos crer que o Senhor existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Nós cremos em quem Deus é. Jesus nos é suficiente. E assim oramos agradecendo pela tua revelação através de Jesus. Para a tua glória, em nome do teu Filho. Amém. Amém. Queremos aqui agradecer o carinho da sua audiência, ao pastor Rômulo, Amém. ao presbítero irmão Davi, que esteve conosco ao longo dessa programação, e convidar você a estar conosco na próxima semana, aqui no seu programa Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.